Otelo, do escritor inglês William Shakespeare. Este é o livro que vai ser resenhado hoje, de forma bem simples, só fazer um esboço deste livro, que sem dúvidas é um dos mais importantes do escritor e também da língua inglesa, Otelo. Comprei esses livros na Amazon, junto com esses todos aqui do Shakespeare, Mercador de Veneza e os clássicos, né? Dentre eles, o maior, para assim dizer, Hamlet, Macbeth e Romeu e Julieta, que pretendo depois trazer uma resenha sobre cada um deles. Depois de muito tempo, reapareço aqui no canal e trazendo mais um clássico, né, de um grande autor, dessa vez da literatura inglesa. E do que se trata esse livro? Não é muito grande esse livro, ele tem 120 páginas, um livro pequeno, rapidinho a gente consegue ler, e até pela forma simples como o Shakespeare ele escreve. E o Shakespeare, assim como grandes outros autores, eles fazem com que a gente se prenda à leitura. Então é um livro assim que muito facilmente você consegue ler, não é só para pessoas assim muito intelectuais, né? Porque eu sou uma delas que não sou, né, intelectual, um simples leitor. E de que se trata esse livro? De que tema aborda? Gira em torno de quê? Gira em torno de uma palavra assim que nunca sai de moda, que é o ciúme. Então, o ciúme está no cerne desse livro aqui. Ele gira em torno dessa palavra, o ciúme. No começo, assim, é muito interessante que já no primeiro capítulo, é como se você tivesse pegado um livro de geografia e lá tá falando sobre a cidade de Veneza e tudo mais. Isso no século XVII, quando Veneza estava naquele seu auge, um grande comércio na região que sempre foi muito forte, né? No lugar de vários rios e de comércio assim muito intenso. Então, uma república riquíssima, a Sereníssima, né? Como é apelidada a cidade de Veneza, a Sereníssima República de Veneza. E lá acontece que Otelo, um grande guerreiro, luta bastante por Veneza. Ele não é filho de Veneza, ele é mouro, então muito possivelmente ele é muçulmano, né? Não se fala que ele é mouro somente assim por apelido e tal, por ele ser de outro lugar. Mas pelo que tudo indica, ele é literalmente muçulmano, em uma região cristã, perto ali dos territórios papais. E o que esse cara, né, de uma região diferente, de uma cultura diferente, está fazendo em Veneza? Ele lutou por Veneza, fez grandes feitos, é aclamado pelo povo. O povo vê nele assim um grande herói. Então nesse livro, o grande herói assim do povo é o Otelo. Nesse livro vai mostrando como é a hierarquia dentro daquela cidade, a política. E Otelo ele se apaixona pela filha de um senador, Desdemona, filha do senador. E ele começa a visitar ela na casa do senador e tudo mais. Agora que tem uma questão aqui racial, né? Existe um certo preconceito das elites com as pessoas que não são brancas. Então o Otelo é negro, é um grande guerreiro, negro, e se apaixonou por essa Desdemona, né? A filha do senador. E acontece um episódio, né, que faz com que eles fiquem juntos. Eles conseguem se unir às escondidas, não vou dizer o modo como foi, para não dar dicas, mas assim, eles ficam às escondidas. E esse modo como eles começam esse relacionamento assim, talvez até de forma errada, né? O Otelo ficou assim meio que na dúvida, assim, meio até com medo de falar com o pai da moça, sabendo que não haveria uma aprovação da parte dele. Ela foge, né? Já falando, ela foge, eles ficam juntos e existem pessoas assim, ao redor desse relacionamento, que começam a plantar no ouvido do Otelo que a Desdemona ela não é fiel, que ela não é fiel. Então, um grande guerreiro que nas guerras não perdeu, que nas guerras venceu seus adversários, uma pessoa assim que durante o livro você vai lendo, você não vê sinais de fraqueza.
Você não sabe onde é que é o ponto fraco do Otelo. Aí é onde chega a questão. O ponto fraco dele foi justamente dar ouvido a pessoas assim exteriores que não estão dentro do relacionamento, não estão próximas do relacionamento, não são nem até família deles, nem da Desdémona, nem dele. E ele começa a dar ouvidos, a gente falando assim, olha, ela não é fiel, não sei o que, não sei o que. Nesse meio termo aí aparece o Cássio, figura do Cássio, que é um grande amigo dele, tenente dele. E gira em torno disso. Poxa, será que a Desdemona ela traiu o Otelo com esse Cássio aí? Começam a forjar provas e tudo mais. Até que tem um desenrolar do livro. O pai aprova, né, esse relacionamento e tudo mais depois de tanto contestar. Mas ele acaba de uma forma trágica. Assim como os bons dramas assim do Shakespeare, né? Suas grandes peças, né? Termina de uma forma trágica. E nos faz refletir esse livro sobre a questão dos ciúmes, né? Até que ponto o ciúme assim é válido numa relação. E até que ponto a gente pode ser, ou se pode, ou se deve ser influenciado por outras pessoas. Claro que muitas vezes quando a gente trata da questão da influência, a gente não tem um domínio, né? Como no caso foi do Otelo. Então é um livro muito interessante, aborda essa questão do ciúme, aborda a questão da etnia, aborda o preconceito, faz até, como eu falei no início, uma abordagem assim geográfica sobre a cidade de Veneza, sua importância. E um livro fácil de ler, um livro muito bom. Foi o primeiro que eu li do Shakespeare, assim, por muita gente já falar do Otelo e tudo mais, Otelo, Hamlet. Então eu iniciei por Otelo. Espero que vocês leiam, que vocês gostem. É um livro curto, muito bonita a capa, né, dessa editora. Príncipes, bem conhecida essa editora. E aqui a gente pode ver uma cobra, né? Traição, ciúme e tudo mais. E isso lembra também o Gênesis, né? Quando a cobra ela entra na cabeça da Eva e começa a plantar coisas e acaba que Eva acaba pecando, né? Pelo seu livre-arbítrio. Assim também foi com Otelo. Existe esse paradoxo entre os dois. Então espero que vocês gostem da leitura e um abençoado dia para todos.